Olá, graça e paz, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a serva do Senhor, missionária, também serva do Senhor Jesus. Estou aqui para vos trazer o 5º vídeo da terapia de Deus. Esse vídeo Deus colocou no meu coração para me trazer, porque Deus sabia que haveria pessoas necessitadas que iam chegar até aqui para ouvir essa palavra. Não que eu seja uma adivinhadora, não que eu seja uma pessoa que estou aqui para profetizar nada, mas estou aqui para profetizar essa palavra, a palavra de Deus, que ela já é uma palavra profética. Então, a nossa terapia hoje é no Salmo 40. Primeiro eu vou pedir para você que chegou até aí que relaxe, para que você venha ouvir essa palavra. Muitas vezes estamos com pressa. Se você tiver com pressa, nem pare para ouvir, que você não vai receber nada. Para, relaxa, escuta essa palavra que Deus tem para falar com você. Aqui o salmista, é um salmo de Davi, o Salmo 40, fala assim: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Então ele inicia o Salmo 40 dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito diante de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem-se atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da tua afronta os que me dizem, ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então aqui é uma oração que o salmista Davi fez. Se você for cristão, você deve conhecer a vida de Davi. Mas se você não for cristão, você não conhece. Davi, ele foi aquele que os crentes falam, né? Que lutou contra o gigante e venceu. O gigante estava afrontando o exército de Israel e xingava, dizia, não há Deus em Israel? Xingava e
tentava abordar, humilhava, e os soldados tudo com medo, que o homem era gigantesco e forte. E tudo que via pela frente era destruído. Então todos os soldados se escondiam e não queriam enfrentar. Davi foi até ali para levar o lanche dos seus irmãos, que eram do exército. Ele cuidava só de ovelhas. Ele era um cuidador de ovelhas. E ele chegou lá e viu aquela afronta. E ele ficou muito chateado, né? Então ele soube que o rei estava oferecendo que quem vencesse aquele gigante casaria com a filha dele, que chamava na época Mical, né? E teria honras diante, seria um grande lá no reino dele. Então o que ele fez? Ele orou ao Senhor porque ele estava grandemente indignado pela afronta que ele não foi lutar com o gigante pela filha de Saul. Ele foi lutar com o gigante porque ele ficou indignado pela afronta que o exército de Israel estava sofrendo, né? O povo de Deus estava sendo humilhado. E os irmãos dele faziam parte daquele exército, era tudo grandão, forte. Davi diz que a Bíblia que ele era de pequena estatura, era jovem ainda, né? Mas Davi se indignou. Davi era um homem que louvava a Deus. O livro dos Salmos foi ele, todos os salmos que era cantado por ele tocava harpa. Ele cuidava das ovelhas. E quando ele chegou diante do rei, certamente que o rei se estranhou muito, porque ele não era do exército, né? E estava ali. Mas ninguém se dispôs a lutar com o gigante. Mas estava ali aquele homem pequeno, de pequena estatura, mas cheio da confiança do Senhor na vida dele. Então ele virou e disse, eu vou mandar. Primeiro Davi disse a ele que tinha lutado com uma ursa e tinha destruído, tinha lutado com um leão porque queria destruir as ovelhas e ele venceu. E o rei ficou assim espantado, né? Imagine o espanto do rei, vendo aquele homem de pequena estatura contando aquelas coisas, né? Mas ele não teve muita opção, porque ele tinha feito ele mandou o arauto dele dizer em todas as províncias que aquele que lutasse com o gigante e vencesse, teria privilégios no reino, seria um grande lá, e ainda casaria com a filha dele. Então ele ficou, tá bom então, já que você vai, me dá aqui a roupa, mandou que trouxessem aquelas armaduras todas. Quando Davi vestiu, mal Davi podia andar, diz a Bíblia. Mal ele podia andar. Então Davi, não quero nenhuma armadura. Recusou as armaduras e foi levado para o campo para lutar com os gigantes. Queridos, você imagine, né? Aquele homem era cheio da confiança em Deus. Mas esse aqui está falando, aqui começa o título do Salmo 40, dizendo assim, Deus ouve a alma paciente. Você precisa ter paciência. Você tem paciência? É difícil. Às vezes nós nesse mundo estamos sem paciência. Sem paciência para criar filhos, sem paciência para enfrentar patrão, sem paciência para enfrentar condução, né? E muitas coisas, a gente está sem paciência. O mundo, as pessoas estão assim. É uma correria, né? Correria para o trabalho, correria dentro de casa. Então a gente tem que pedir a Deus, queridos. Tem que pedir a quem tem para dar, né? Eu não tinha paciência, mas eu pedi. E Deus me deu. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu não tinha paciência. Eu era uma pessoa impaciente. Me lembro que uma vez o motorista passou do ponto que eu queria saltar, eu vinha do trabalho, eu zanguei com ele, não xinguei, porque crente não xinga. Mas briguei muito e saí revoltado, que eu tinha que andar mais um ponto até chegar em casa. Mas aquilo foi para trás. Mas eu imagino que muitos estão como eu estive, sem paciência. Se você está sem paciência, peça a Deus. Porque quando eu pedi, eu ganhei de Deus a paciência, viu? Ele me deu. Hoje eu sou uma pessoa bem paciente. Não é porque eu estou coroa, não. Está coroa já, não está trabalhando, está aposentado. Não, tem muitas coroas aí que continua agoniada. Eu não. Deus me deu paciência. Que eu pedi, como Davi pediu, né? Aqui ele fala no versículo 1, esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Esse lago horrível, a gente fala assim da vida que a gente vive, da luta, da situação, né? Tem hora que você se vê numa situação que as pessoas até tentam o suicídio, mas não é a solução. Isso é o diabo, que ele quer destruir, ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Então a função dele é essa, é matar,
Você vê que muitas pessoas estão roubando, e quando eles roubam, né, às vezes eles roubam e matam. E alguém fala, poxa, mas fulano não resistiu, entregou tudo e morreu. Que o diabo veio para isso. Matar, roubar e destruir. Então ele queria aquela vida ali. Ele queria aquela alma. Que a função dele é essa. E ele usa pessoas. Ele vai usar quem? Ele vai aparecer como ele é, que ele é um espírito. Ele é um anjo das trevas. Um espírito sem luz, como dizem, né? Não, ele vai usar pessoas. Pessoas que não têm Deus na sua vida. O fato da pessoa não ter Deus na vida, no seu coração, na sua vida, dá entrada para o diabo, meu filho. Não adianta você falar, não, mas eu quero Deus. Você quer Deus, mas você faz o quê para querer Deus? Que passo você deu em direção a Deus? Qual é o passo que você já deu? Ah, eu fui na igreja. Muita gente está dentro da igreja e vai para o inferno. Posso dizer para você com segurança isso. Porque eles estão na igreja, mas não estão vivendo uma vida com Deus. É necessário que você tenha essa vida com Deus. Você pode ir até para a igreja. E é o certo, né? Que a igreja é o primeiro caminho, né? A igreja é onde você vai aceitar Jesus como seu Salvador e vai servir a Deus. Mas aquilo ali não quer dizer que você já está salvo. Você precisa ter vida com Deus, né? E se você está vivendo problemas, dificuldade, talvez esteja faltando a você viver uma vida com Deus, mais próximo, mais chegado, entendeu? Ser mais chegado ao Senhor. Você chegai-vos ao Senhor. Ele fala, chegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Por que ele fala chegai-vos? Porque é preciso que a gente chegue. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Clamas a mim, né? Lá no Jeremias 33. Clamas a mim, responder-te-ei. Ele manda clamar, ele manda se achegar. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Nós temos que dar o passo em direção a Deus. Nós não podemos nos conformar de viver essa vida de qualquer maneira. Nós temos que dar um passo em direção ao Senhor, né? O primeiro passo a gente dá dentro da nossa casa, falando com Deus, abrindo nosso coração, entrando dentro do nosso quarto, fechando a porta, desabafando com Deus. Ele vai ser o nosso maior terapeuta. Chegar lá, ajoelhar e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Né? Eu já vi pessoa até falar que chegou perto e falou, Senhor, se tu existes, porque às vezes a pessoa tem essa dúvida, né? Se tu existes, Senhor. Mas você não pode chegar diante de Deus na soberba, você tem que chegar na humildade. Porque ele é grande rei, ele não é qualquer um. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Você tem que chegar com humildade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu acredito em Ti, eu espero em Ti, eu confio em Ti. Eu já não tenho mais solução para a minha vida, mas eu creio que o Senhor pode dar uma solução. Entendeu? Você tem que abrir o seu coração, mas para Ele, abra o seu coração. Davi era um homem que tinha íntima comunhão com Deus. Por ele ter essa comunhão tão perfeita com Deus, né? Ele ficou indignado ao ver aquilo lá e ele teve aquela coragem de enfrentar aquele gigante. E você, pasme, você vai saber, se você não conhece essa história, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi lutar com o gigante apenas com uma funda e uma pedrinha. Né? Diz que é aquela que atira nos passarinhos, né? Mas ele tinha prática naquilo. Ele era um homem do campo, cuidador de ovelhas. E ele mirou na cabeça do gigante uma pedra bem pontuda. E quando ele soltou aquela pedra, que a pedra foi na cabeça do gigante, a pedra não foi na força de Davi. Não foi não, queridos. Ela foi na força do Senhor. Porque Davi, quando foi lutar com o gigante, ele falou, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele soltou aquela funda foi cheia de força. Da força de Davi? Não, Davi era um homem de pequena estatura. Talvez a máxima força que ele teria de matar passarinho. Mas ali tinha uma força maior segurando aquela mão, empunhando ali como se fosse uma arma verdadeira que foi na cabeça do gigante e derrubou o gigante. Imagine você vendo uma cena dessa. Foi do passado, mas eu me imagino vendo, né? A confiança que Davi tinha no Senhor. Ele falou, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É essa força que você precisa ter, essa força que nós precisamos ter, né? De se chegar mais com Deus, de viver uma vida de mais comunhão com Ele, se afastar do mal, que o mal está sempre à nossa porta. O mal está sempre na nossa porta para nos convidar. Tem sempre gente te convidando, pronta a te convidar para o mal, para o bem, quero ver. Difícil, né?
Muitos pouco. É mais pro mal. Mas você tem que se afastar. Você tem que buscar Deus. A solução da tua vida está em Deus. Amém? E eu deixo essa palavra para você, que você venha fazer como Davi. Né? Você venha buscar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou céu, terra e mar. E fez todas as coisas. Está aqui escrito nesse livro aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Aqui tem toda a história dos primeiros homens que viveram uma vida com Deus até hoje, né? Claro que você vai dizer, mas olha, tem muito pastor aí que está fazendo coisa errada, tem muita... A gente não tem que olhar para isso não, gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Deus e ele vai pedir conta do outro, ele vai pedir conta, ele vai pedir você. Cada um terá que prestar conta. Né? Se você ouviu a palavra e rejeitou, acabou para você, meu filho. A salvação está em Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que essa palavra fique guardada no seu coração e que te conduza à vida eterna. A paz do Senhor e uma semana abençoada para vocês.